Olá, bom dia. Como vocês sabem, eu me chamo Diego Alexandre Vieira. Estamos iniciando mais uma entrevista agora com a nossa vereadora parlamentar eleita, Aurinete Freitas, tá? A gente gostaria de conversar aqui com ela, falando sobre a história dela. Então, a primeira pergunta que eu faço a ela é como está sendo sua vida como parlamentar e o que mudou na sua vida depois disso? Bom, a minha vida política é bem recente, é de 2012 para cá, mas a minha vida profissional começou bem antes disso, né? Eu comecei primeiro como auxiliar administrativo da Fundação Cultural de Arari, que hoje eu sou diretora de educação de lá, então assim, vem evoluindo. Fui professora contratada do Estado, trabalhei no Colégio Arariense como professora, depois fui diretora de escola do Milton Ericeira, depois do Colégio Arariense. E aí a vida da gente começa a tomar um ritmo diferente daquilo que a gente pensa, né? E como diretora do Colégio Comercial foi justamente na época do ex-prefeito Mindubim. E com as dificuldades que nós encontrávamos, aí já passou a minha vivência junto com a política, né? E com as dificuldades que a gente passava no momento financeira devido ao caos político que todo mundo sabe na época, que eu nem culpo o ex-prefeito, foi toda uma situação. Acabamos, eu e mais 9 amigos, né, que todo mundo conhece, a história do Reage Arari, tomamos uma decisão de começarmos a fazer um movimento para tentar recuperar, né, o nosso município, né, da forma que ele estava, né, financeiramente e o município como um todo. Um momento meio trágico da história que nós não queríamos, nem eu e nem nossos companheiros, mas o povo vivia, né, sufocado, né? E o movimento Reage Arari deu voz a esse povo. E aí, a partir daí, né, o meu engajamento político começou, mesmo sem vontade de ser candidata a nenhum cargo político, eletivo no caso. Após o Leão assumir, o doutor Leão assumir, ele fez o convite para mim, para eu ser secretária de educação dele. Então eu reuni com a equipe, com o grupo, né, do movimento, e lá nós decidimos que eu aceitaria, mas desde que cumprisse com as ideias e os ideais do movimento, que realmente foi esse, de fazer um trabalho, né, social e político, né, digno e que realmente viesse a melhorar naquele contexto maior, no caso seria educação. E assim fui, fiz um bom trabalho, não tenho a falsa modéstia de dizer, não, eu fui uma boa secretária de educação, né? Sempre respeitando as pessoas, sempre ajudando na medida que eu pudesse fazer. Fizemos o plano de cargos e carreiras e salários, que até hoje, né? Até hoje esse plano existe, foi elaborado nessa época, né, e que precisa já de reestruturação, e eu já tenho esse contato com o sindicato para a gente começar a avaliar isso e ver no que pode ser mudado, porque ele é lá de 2008, então já tem, né, uns anos pelas costas aí, a gente já sabe que tem que ter modificação. E aí, com o meu rompimento na época com o ex-prefeito, né, em virtude da trama política, da politicagem dentro do grupo, por haver ciúmes, né, na época do vice-prefeito dele, começou a tecer intrigas, né, políticas, que acabou eu saindo. Então vamos só transcrever para o povo entender com mais clareza. Então quer dizer que em dado momento do seu mandato ali, enquanto secretária da Educação, houve uma ciumeira política, ou seja, foi colocado mais em pauta a política em detrimento da educação? Foi isso? Realmente o que aconteceu. Isso realmente o que aconteceu. Passaram a não ver o trabalho educacional que estava sendo feito, a gerência da educação, e começaram a ver a Aurinete como uma suposta substituta, né, do prefeito, que no caso era o Leão. Então começaram a confundir o meu trabalho, a forma de eu gerenciar a educação, como se fosse uma promoção, né? Aí chegou a eleição de 2010, que foi 2010 justamente. E aí praticamente eles viam em mim aquela substituta, aquela sucessora, né?
Sim. E isso foi criando essa trama política muito feia, né? Muito feia, e acabou com a minha saída. Quando eu saí, deixa que na eleição anterior que o Leão foi reeleito, né? Todo mundo achava que eu ia sair candidata a vereadora. Nem filiada eu não era, porque eu não tinha vontade de ser nem vereadora, nem política. Eu gostava daquele meio que eu vivia. Né? Educação. Né? A educação. Eu tava assim, apaixonada, né? Eu estava apaixonada pela minha função. Então, assim, eu não tinha aquela coisa, a ideia de que eu seria, até porque eu achava que estava muito longe. Compreendo. Né? Você sabe que até hoje, se você não tiver um grande apoio político, você não tem. E eu achava, com a minha forma de ser, porque eu sou uma pessoa que, se eu acredito nisso, ninguém me tira da cabeça, nem que eu vá, eu faça, errei. Eu tenho a humildade de dizer, poxa, eu errei, eu deveria ter feito isso, mas eu vou e faço. Sim. E eu não seria manobrável. Você está entendendo? Entendi. Para o padrão político, eu não seria manobrável, como até hoje eu não sou manobrável. Então eu não seria uma sucessora. Porque eu não me via por isso, porque eu não teria esses apoios políticos. Então eu nunca imaginei. Com a eleição de 2012, eu já fora da política, e eu já fora da secretaria, veio aquela situação. Não, ela rompeu com o prefeito porque era para dar um espaço para ele vir lançá-la. Ela vai apoiar a Maria Alves, ela vai ser vice não sei de quem. Aí começou aquele joguinho, né, de querer os boatos. E ao mesmo tempo, para tentar me deixar numa situação difícil com o povo, porque o povo sempre acreditou em mim. Sim. Né? O povo sempre acreditou em mim. Então, esses boatos eram o intuito de dizer assim, não, ela agiu de má fé com o povo, ela vai para um lado ou vai para outro, que eu sempre dizia, não, no dia que eu sair, se eu resolver sair candidata, eu vou sair independente. Aí eu saí candidata a prefeita, né? Com meu grupo de 7 amigos, né? Que depois, até meu pai brincava que tinha o arrastão do 11, isso aí eu lembro muito, e eram 11 pessoas comigo, né? Aí diz que o arrastão do 11 justamente era só nós 11, né? E ele brincava muito com isso. E eu fui para uma campanha sem nada, sem apoio de ninguém, só com os meus amigos. E nós fomos para essa campanha, ainda tirei na época, acho que foi 590 e poucos votos, quase 600 votos. Isso é ótimo. Sem um tostão no bolso. Mas por que fui candidata? Todo mundo dizia era loucura e tudo. E a tentação política é muito grande, porque as pessoas veem em ti, como eu falo, a esperança de mudança. Só que o poder aquisitivo é muito grande. Então, como é que eu digo? O voto de Aurinete é muito fácil de tirar. Porque se o voto de Aurinete é aquele voto que a pessoa tem admiração, tem respeito, alguns levam a gratidão para um lado bom e ali permanece, outros não. Às vezes uma conta que as pessoas não me interpretam em relação a isso, às vezes uma conta de energia tá ali para semar, cortar. Se chega alguma pessoa lá e te dá aquele dinheiro, o que ele vai fazer? Né? Então o voto acaba sendo essa manobra na mão daqueles que têm dinheiro e tirando às vezes do bom legislador, do bom administrador de exercer uma função política. E aí a gente começou, né, a fazer as palestras nos cantos, nas travessas, né, e conversava, falava, e aí eu senti que a campanha criou força. De novo, sem estrutura política, né, sem estrutura financeira. Tive o apoio, logicamente, que se a Maria não tivesse me dado os meus campanistas, eu não teria condição de pagar, né? Então, ela me deu essa condição humana para eu ter essas pessoas, né? E aí fomos para a campanha, né? E aí fui eleita, né, com uma pequena parcela de votos, que aí sofreu crítica, que aí disseram, foi secretária, viveu em Arari, não sei o quê, e achava que estava eleita, era bambambam, e fala demais, tá aí a votação. Eu ouvi muito, né, áudio de pessoas que levavam para mim com essas críticas. Eu digo,
né? Aí eu fiz a comparação com Davi e digo, bom, então vai caber a mim fazer um trabalho diferente. E aí estou aqui na Câmara, né? Quando assumi, fiquei achando que realmente vereador, meu Deus, porque a gente quando pede voto, chega em algumas casas, o eleitor disse assim, mais um que vai lá e não vai fazer nada, né? Porque a impressão que a gente tem, nós eleitores, é isso, que o vereador não tem o que fazer. E aí quando eu assumi, nada de começar o trabalho, que só começamos dia 19 de fevereiro, e eu me sentindo mal, porque eu não estava produzindo. Sim. Aí eu me sentava e começava a pensar naquilo que seria bom para o povo e comecei a aprender a fazer requerimento. Os meus requerimentos, tem um bem aqui, deixa eu ver aqui alguns com bastante... os meus requerimentos, eu nunca faço um requerimento só com o que eu quero. Digamos aqui, o que é um projeto de lei. Então, o que eu faço? Uma justificativa que, apesar de eu não ler, mas quando o poder público receber isso aqui, ele vai saber qual foi a ideia de Aurinete. Então, isso aqui, eu escrevo tudo para eu poder passar para o gestor, no caso, esse aqui vai ser encaminhado para o executivo, para ele saber qual foi a ideia da vereadora Aurinete. Eu não coloco só em plenário aquilo que eu penso, eu escrevo. Então eu comecei a trabalhar nos meus requerimentos dessa forma. E comecei a fazer requerimento e tal. Quando assumi, aí eu montei o meu escritório dentro da Câmara, porque aqui que é meu local de trabalho. Né? Aqui é que é o local em que eu tenho para receber as pessoas, né, que querem reclamar alguma coisa, me dizer alguma coisa. E mesmo assim eu achando que estava fraco, né? Eu digo, meu Deus, realmente o povo tem razão. O que um vereador faz? Além de fiscalizar, porque por enquanto eu comecei a tomar pé da situação de Arari, das reclamações que eu sofria, que eu sentia falta, e do que as pessoas falavam. E comecei a fazer aquela investigação, mesmo que lenta, a respeito do que estava acontecendo em Arari, principalmente tomando como pé o passado, porque o teu passado influencia no teu presente como gestor. E aí eu digo, não, eu vou começar por aí. E aí eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, conversei com a Suiane, eu digo, vamos abrir canais para as pessoas começarem a falar comigo, né? E aí criei um grupo de WhatsApp, aí eu comecei a trabalhar. Né? Aí eu descobri como é que o vereador vai trabalhar, é escutando o povo. Bem, continuando aqui com a vereadora Aurinete, ele perguntar para ela o que é essa polêmica da CPI e como foi que ela surgiu? Pois é, a CPI foi justamente como eu falei a respeito quando eu comecei a abrir os canais para interagir com o eleitor. Né? No início estava aquele trabalho meio morno e tal, e só pegou o corpo. Meu trabalho justamente quando eu comecei a conversar com o povo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram. E uma das perguntas mais frequentes que eu sabia era o que a gente estava fazendo para saber o que tinha acontecido com o dinheiro da saúde, aonde foi empregado o dinheiro da saúde, em específico o do Covid, né? E aí era toda vez a mesma questionamento. E numa reunião que fizemos após uma extraordinária que nós tivemos na prefeitura, que foi a última, estava lá esse embate justamente sobre a questão da situação da saúde, tudo que estava acontecendo, que a saúde estava sem dinheiro, até então não tinha recebido praticamente um montante bom de dinheiro para movimentar, e que achava bom que fosse feito o ofício para Vale, pedir doação para respirador e tudo mais. Eu digo, não, é uma boa ideia, desde que a gente investigue o que foi feito com o dinheiro da saúde em 2020. Porque a Vale pode perguntar para a gente o que foi feito e a gente não vai saber, né? Então vamos investigar. Saber o que foi, perguntar o que foi, querer saber o que realmente foi feito com o dinheiro. E aí surgiu, né, a ideia de se fazer a CPI, e foi colocado para mim, na hora que surgiu o nome de CPI, né? O nome da investigação é CPI, então faz o requerimento. Eu digo, pois é, eu faço. E aí eu me sentei para fazer o requerimento do dia 19 até o dia 26, que foi quando eu concluí, né?
Não fiz sozinha, porque eu pedi ajuda ao Google, porque eu fui me informar o que era uma CPI, como se fazia um requerimento de CPI. Depois do requerimento pronto, eu encaminhei para um amigo meu, né, para ele dar uma lida, ver se estava, né, com contexto, que se tinha realmente, se era aquilo que era um requerimento de CPI, porque assim, eu sou vereadora, né, de 3 meses, então ainda não tenho domínio de todas as leis, de tudo, então estou aprendendo e eu leio muito, pesquiso muito, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, para não fazer besteira, né, porque a gente não pode atropelar as coisas, porque existem leis que nos dão direitos e deveres, né, e a gente tem que seguir. E aí sim, eu fiz esse requerimento, coloquei no grupo dos vereadores para que eles lessem e possivelmente assinassem. De imediato eu tive o apoio do vereador Thales Arocha, que me passou logo a mensagem no PV dizendo que ele assinaria. Depois liguei para outros vereadores e aí disseram que ia analisar e o Marcelo me declarou logo, Marcelo Aracenta declarou logo que assinaria. E depois, o dos últimos foi o vereador Gerson e teve até uma situação com o vereador Polota, né, porque o vereador Polota estava em São Luís com a filha dele, que lamentavelmente chegou, né, a falecer. Uma tristeza. Uma tristeza. E a prima dele me ligou dizendo que o Polota assinaria, que o Polota só não assinaria naquele momento porque estava em São Luís, mas que ele apoiaria a CPI. E eu, empolgada, né, querendo assinaturas, divulguei, né? Depois teve uma certa confusão, que ele não tinha dito, mas eu tenho a mensagem da prima dele dizendo que ele assinaria. Mas eu sabia que naquele momento ele não poderia assinar porque ele estava em São Luís, né? Mas aí essa confusãozinha já foi resolvida. Então, quando foi na segunda que a gente ia dar entrada, dia 31, fui chamada para uma reunião no auditório e lá os 2 vereadores, o Gerson e o Marcelo, tinham já decidido que fariam um requerimento. Eles achavam que não tinha indícios para uma CPI, porque tinha portal de transparência e eles iam pedir a forma de requerimento. E eu disse que requerimento não adianta, porque requerimento responde quem quer, né? Se o prefeito quiser responder, ele responde, se não quiser, não responde, deixa para responder não sei quando. E aí eu digo, olha, a CPI é o canal mais certo que a gente tem para investigar, né? É o que dá ao legislador o poder de investigar, de buscar, de tomar depoimento. Porque uma coisa é a seguinte, se pegar o testemunho, ele tem a obrigação de falar a verdade, né? Porque ele está sendo a testemunha. O prefeito, ele fala se ele quiser, porque ele está sendo investigado, né? Mas de qualquer forma, o que acontece? Ele tem que dar explicação através de documento. Então, ou seja, a CPI tem um poder que dá ao vereador como se ele tivesse o poder não equiparado ao Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão bem maior, mas ele se equipara a esse poder de investigação. Então, é a ferramenta mais eficiente para se buscar informação a respeito de gastos públicos. Então, por esse motivo que a CPI foi idealizada. Só que aí, lamentavelmente, a gente teve a retirada dessas 2 assinaturas, porque eles preferiram dar entrada num requerimento solicitando informação, porque, segundo eles, tem o portal da transparência e que eu digo para vocês que no portal da transparência não tem nada a não ser o que a gente precisa ver. Não, que a gente deve ver. Não tem folha de pagamento, não tem as notas, não tem informação sobre as licitações, ou seja, é muito vago, né? Tem lá o nome da empresa, o CNPJ, uma nota de empenho. Se você abre a aba de licitação, não tem os itens, ou seja, é muito fragilizada, as informações estão frágeis, não tem como você ver o que você realmente tem que observar. Então, o que eu vejo? A CPI seria esse mecanismo de investigação real, porque a CPI te dá 2 atestados, de inocente ou de culpado. Não tem esse negócio, eu acho, não. Né? Então, seria a forma da população de Arari ver o que foi gastado com o dinheiro da saúde. Em específico, do Covid. Porque, assim, são milhões.
Nos portais, se tu só pegar o recurso federal, dá 11 milhões. Se tu for para o portal da transparência, com todas as receitas, 15 milhões. Só da saúde em 2020. Então, assim, é dinheiro demais para um município como o nosso. Então, o povo precisa saber. E, lamentavelmente, né, a CPI vai passar ainda por essa avaliação, por essa aprovação em plenário, né, porque vão os 2 requerimentos. Tenho o apoio do presidente, né, que o presidente vai colocar em votação, né? Ele já me declarou isso para eu não me preocupar em relação a isso, porque vai para votação, né? Não, ele não, de forma nenhuma, porque às vezes as pessoas, não, porque de repente o presidente, não. Eu declaro aqui, o presidente em momento nenhum me desestimulou a desistir de alguma coisa, não. Ele me deu pelo contrário, me deu apoio, me ligou, e disse que meu trabalho estava certo e que se o povo quer saber, tem que saber mesmo. Né? Então, assim, eu tenho graças a Deus, né, o apoio do Thales Arocha e automaticamente o apoio do nosso presidente quando ele disse que realmente que botasse em plenário para ver, para eu não desestimular, e aí viria o que realmente, qual o andar a partir de agora, depois da nossa primeira sessão. Seria hoje, né, mas aí em virtude do decreto a gente adiou para outra semana. Quem está nos dando mais força para a gente ter esse fôlego justamente é o povo. Na hora que eu estou recebendo apoios e mais apoios. Olha, quando eles tentaram aí, eu não sei quem foi, fez um fake aí no Facebook e colocou uma nota lá de 2014, né, de uma história lá de Santo Amaro, que não teve nada a ver, em relação à questão, porque Santo Amaro é uma coisa, Arari é outra, né? E em virtude de uma licitação de lá, que é a nossa licitação lá de 79 mil, para fazer uma formação com almoço, janta, café da manhã, lanche de manhã e de tarde e mais 12 profissionais. Acharam que era muito, resolveram fazer uma CPI, que a prefeita tinha maioria na Câmara e deixou. Tanto que eu digo, gente, faça como ela. Deixou que a CPI corresse, né? Então, aqui há necessidade de fazer isso. E o que foi que aconteceu lá no Facebook? Dos 100 e poucas mensagens, todas me dando apoio e dizendo que tinham agido para tentar me calar e que era para eu não me calar. Eu digo, gente, eu gosto disso, é adrenalina. Quanto mais a gente é desafiado, mais vontade tem da gente trabalhar. Bem, estamos aqui encerrando aqui a nossa entrevista com a Aurinete Freitas e eu gostaria de perguntar para ela também qual recado você deixa para o seu eleitorado? Eu acho que o recado maior seria de compromisso, né? Compromisso com o meu trabalho, compromisso com o povo e dizer para a população que realmente o que eu estou fazendo é aquilo que muitos eles me cobraram no período da minha campanha, que era justamente ter uma vereadora que realmente fizesse aquilo que é o verdadeiro papel de um vereador. E é esse o meu trabalho, né? Então, o que eu tenho de dizer para as pessoas é que confiem, né? Que me chamem, me botem para trabalhar, porque é esse o meu papel, né? Uma coisa é eu estar sentada aqui no gabinete, né, e o mundo está lá fora. Outra coisa é a população te chamar para você viver aquela problemática, como está acontecendo muito. Semana passada eu fui chamada para ir para a região de Arariaçu, né, porque assim, a população é carente disso. E um detalhe interessante, que eu preciso andar filmando para poder ver essas coisas. Chegou a moça na hora que eu cheguei, que estava olhando lá os poços de lá, que estão para desabar, colocando em risco a vida das pessoas. Aí a moça me olhou assim, ela disse, rapaz, é a primeira vez que eu vejo um vereador vindo depois da eleição, né? Vindo depois da eleição, visitar o povo. E eu fiz isso, eu estou fazendo isso, eu estou agradecendo os meus votos. Antes desse período aí que acarretou a questão da pandemia, eu saí nas ruas, nos bairros, eu fiz bairro Mearim e fiz Conjunto, né? Eu saí num carro de som agradecendo os votos. Por quê? É obrigação da gente. Os meus votos são de agradecimento mesmo,
né? Então eu estou fazendo isso. Então onde eu vou para agradecer. E as pessoas se espantam, porque não via isso. Então, como eu digo para eles, é porque é um trabalho de uma vereadora que é independente. A minha mensagem é justamente essa, que o povo de Arari hoje tem uma vereadora que é a porta-voz deles aqui na Câmara, né? Então a CPI é por isso, porque o povo quer saber. E como o povo não tem como saber, quem é que vai procurar? Vereador. Verdade. Então o meu papel é esse. Então a minha mensagem é essa, confiem no meu trabalho, confie nessa minha determinação, na minha coragem, porque tem muita gente que fala assim, meu Deus, não sei de onde é que tu tira a coragem. É a vontade de querer acertar, né? É a vontade de querer acertar. Então aqui na frente de vocês está isso, uma vereadora que quer acertar, quer fazer diferente, para daqui a 2 anos, ou a 4 anos, a 6 anos, chegar na casa de cada um e ser bem recebida, como eu fui sempre bem recebida pelas pessoas. Então é isso, é fazer um trabalho digno, de respeito e, acima de tudo, independente. É essa, mais ou menos, a minha mensagem. Muito bem, eu conversei aqui com a vereadora Aurinete Freitas e quero dizer para vocês para se inscreverem no nosso canal e enviarem suas perguntas, seus comentários de elogio ou seus comentários de crítica, tá? A gente aceita todos e ficamos por aqui. Tchau, tchau.